muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Vamos cantar agora a música É Preciso Amar. Vamos todos vibrar juntos com a letra dessa música, vibrando muita paz ao nosso mundo, aos nossos semelhantes. Mostrando ao mundo que é preciso amar.
estrutura te iluminará. Mesmo quando a noite escura, abre o coração, deixa o amor entrar e vai. O campo de trabalho que Jesus proporcionou pode florescer e você vai se encontrar a ser feliz, seguir essa luz que me ilumina, esse Cristo que me ensina, é a força que me anima, faz com que a dor impia se transforme em alegria, fez-me compreender que a vida nos ensina a sorrir pra essa mão que te segura, não duvide, ela é força que estrutura te iluminará. Mesmo quando a noite é escura, abre o coração, deixa o amor entrar, seguir, dar uma maneira, seguir. Cristo que me ensina, força que me anima, Boa noite, pessoal. Eu sou a Lene, eu sou a Inê, e nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento neste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
boa noite a todos, muita paz, que Jesus abençoe nosso momento de estudos à luz da doutrina espírita. Hoje iremos estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente iremos fazer nossa oração, nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade do estudo. Vamos convidar a todos para fechar os olhos para a melhor sintonia. Mestre Jesus, abençoe, Senhor, nosso momento de estudo. Abençoe nossos lares, nossos familiares, que possamos, Jesus, estarmos sintonizados contigo e principalmente, Senhor, através do estudo, podemos reformar nosso íntimo, tornando pessoas melhores, pessoas de bem. Abençoe nossos familiares, abençoe a humanidade que passa por dores, Senhor, e dificuldades. Muito obrigado e nos conduza hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, boa noite. É uma alegria estar aqui e com a tarefa de comentar essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva. Nós sabemos que no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ensinamentos que podem ser encarados de dois modos distintos. O Cristo, quando trouxe para nós os seus ensinamentos imorredouros, contidos no Evangelho, narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João, ele trazia um ensinamento para a época em que se encontrava, para aquela atualidade, mas também ele trazia um ensinamento que se destinava ao futuro e à eternidade. Porque no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos as leis de Deus. O Evangelho cósmico traz as leis divinas. Então é necessário que, ao interpretar o Evangelho de Jesus, nós tenhamos a sintonia, nós tenhamos o zelo e a dedicação para não analisarmos de forma rasa, para não analisar o Evangelho de forma superficial, mas é um momento sagrado em que nós devemos penetrar no íntimo da lição, através dos fios da intuição, porque as Escrituras, conforme nos ensinava Orígenes, um dos maiores representantes do cristianismo da segunda centena de anos após o Cristo, do segundo século, ele nos ensina que as Escrituras, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, devem ser interpretadas. Nós temos alguns slides para serem explorados. Pedimos para o nosso companheiro Luiz que apresente para a gente, para que nós possamos seguir o roteiro conforme se encontra aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode passar esse primeiro, inicial, então. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Vamos ler, então, essa passagem do Evangelho de Jesus, contida em Marcos e Lucas, e nos dizem os evangelistas. No templo, sentado em frente ao cofre das ofertas, Jesus observava de que maneira o povo lançava o dinheiro, e viu que muitas pessoas ricas ofertavam muito. Viu também uma pobre viúva que colocou somente 2 pequenas peças de reduzido valor, 2 moedinhas. Então Jesus, havendo chamado seus discípulos, declarou-lhes: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais que todos que depositavam no cofre, pois deram o que tinham em abundância. Mas ela deu o que lhe era necessário, inclusive tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Então, São Marcos, capítulo 12, São Lucas, capítulo 21. Essa passagem é muito sugestiva e muito forte, porque nós encontramos aqui um fato observado por Jesus, que não perdia a oportunidade de nos dar lições. Um fato observado por Jesus lá no templo, quando todos estavam ali ajudando, e os ricos vinham e deitavam, colocavam sacos de dinheiro,
grandes quantias, e vem uma pobre mulher, uma pobre viúva, para acabar de acentuar a situação. Era uma viúva, no momento em que havia muito machismo, no momento em que as viúvas acabavam sendo desamparadas, acabavam sendo motivo de preconceito. Aquela pobre senhora coloca no gasofilácio, no local das oferendas, apenas 2 moedas. E Jesus, naquele momento, conclui dizendo que aquela mulher havia doado muito mais do que os demais. Como assim? Doar a viúva muito mais do que todos os que tinham lançado dinheiro no gasofilácio. Os ricos que tinham colocado muitos valores. Então, nós perguntamos e refletimos, que matemática será essa em que uma pobre viúva, doando apenas 2 moedas, imagina nos dias de hoje, em que a nossa moeda vale pouco, não digo papel moeda, mas a moedinha mesmo tem muito pouco valor, e que nós, muitas vezes, doamos para quem está na rua, às vezes até de forma indiferente, às vezes até procurado por alguém que no sinaleiro, e a gente doa, muitas vezes até por vergonha ou para se ver livre daquele irmão, daquela pessoa. Então, essa passagem do Evangelho nos faz parar para refletir. Pode passar mais um, por favor? Então, nós perguntamos, e aí vai a reflexão de toda a nossa palestra, vai desenvolver nesse sentido. Que aplicação podemos dar a essa passagem do Evangelho? Como nós poderíamos aplicar e interpretar esta passagem do Evangelho de Jesus, do óbolo da viúva? E continua a reflexão. Qual o benefício decorrerá para nós da sua observância? Será que terá para nós algum benefício nós observarmos este ensinamento e colocá-lo em prática no nosso dia a dia? Pode seguir. Então, nós vemos Kardec comentando essa passagem. E nos diz o seguinte, Kardec começa dizendo: muitas pessoas lamentam não poder fazer tanto bem quanto desejam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem, para fazer um bom uso dela. Sem dúvida, a intenção é louvável e pode ser muito sincera em alguns casos, mas será que em todos seja completamente desinteressada? Então, é uma reflexão que Kardec faz com relação àqueles que desejam receber grandes quantias, que desejam ficar ricos para poder melhor ajudar, né? Dizem, para poder melhor ajudar. Então, Kardec começa refletindo, será que em todos esses que desejam ganhar mais dinheiro para poder ajudar, essa intenção seja completamente desinteressada? Quantas vezes ouvimos muitos de nós, às vezes até nós, dizendo, se eu ficasse mais rico, se eu tivesse mais dinheiro, se eu ganhasse na loteria, não precisaria ser, como é que é na cena, onde dá mais dinheiro, onde é que rende mais? Se eu ganhasse, não precisaria ser naquele prêmio que é o mais valoroso, não, mas bastaria um pouquinho, certamente eu ajudaria mais. Será que é isso mesmo? Podemos continuar com as reflexões de nosso segundo mestre, Allan Kardec. Então, ele nos diz o seguinte, ele fala da intenção oculta, da intenção que muitas vezes nós queremos ocultar de nós mesmos. E diz ele, não existirão aqueles que desejando fazer bem aos outros, ficariam muito satisfeitos por começar a fazê-lo a si mesmos? Quer dizer, eu recebendo mais dinheiro, ganhando melhor, ficando rico, certamente eu vou ajudar o meu semelhante.
mas é óbvio que o primeiro a ser beneficiado será eu, nesse caso, não é? Então, é o que diz Kardec aqui, se aqueles que desejando fazer o bem aos outros, ficariam muito satisfeitos por começar a fazê-lo a si mesmos, por proporcionar a si algumas alegrias mais, por conceder a si um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de dar o resto aos pobres. Então, nós temos que mudar essa concepção de querer ficar bem de vida, ou melhor dizendo, de criar como condição de ajudar o nosso próximo, de ajudar o semelhante, de fazer a caridade, ficarmos bem de vida, nós ficarmos ricos. E é isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, se encarrega de nos ensinar. Que nós, para podermos ajudar o semelhante, ajudar o próximo, não necessitamos de ficarmos ricos. Pode continuar. Então, isso decorre naturalmente do nosso interesse pessoal. Então, é o que diz Kardec. Essa intenção oculta, que talvez dissimulam para si próprios, que às vezes a gente procura enganar a gente mesmo, mentir para nós mesmos, dizendo que queremos ficar bem de vida, ou melhor, aquinhoados, para poder fazer a caridade. Então, essa intenção oculta, que talvez dissimulam para si próprios, mas que a encontrariam no âmago dos seus corações, se os investigassem, essa intenção, ela anula o mérito. Anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Então, a verdadeira caridade pensa primeiro no semelhante, antes de pensar em si mesmo. É lógico, meus amigos, é lógico que existem aqueles que são muito bem intencionados, que querem ficar ricos, que querem ter melhores condições para ajudar. Aliás, essa passagem do Evangelho, ela não pode ser confundida com a necessidade que nós temos, espíritos aqui encarnados no planeta Terra, de termos condições financeiras, de amealharmos algum recurso, de trabalharmos, de buscar a previdência social, de contribuirmos com a previdência, de juntarmos um pouco do que recebemos, porque nós não podemos ser pesados a semelhantes. Nós temos que agir com prudência, com previdência, com cautela. Mas para isso, Deus nos dá saúde. Não é assim que nos diz o Velho Testamento? O Gênesis, o livro de Moisés, da criação, quando Deus nos respeitou a necessidade que tínhamos de viver na terra em decorrência da expulsão do paraíso, em decorrência da nossa queda. Quando fomos obrigados a encarnar na terra, Deus nos advertiu: comerás o pão com o suor do teu rosto. E a terra tem todos os frutos de que necessitamos. E nos podemos acrescentar, nos orientando: sejais laboriosos, sejais trabalhadores, sejais animados, tenhais coragem, bom ânimo, sejais previdentes, né? Porque todos nós temos a inteligência que deve ser aplicada no trabalho, no dia a dia, a fim de que não nos falte o pão de cada dia, como nos ensina a lição do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Melhor dizendo, dai-nos as condições de trabalhar e de conseguir o pão de cada dia, já que temos a necessidade de vivermos aqui na terra, de cumprir com a nossa tarefa e com a nossa missão. Mas é muito diferente
daqueles que almejam ficar ricos com a intenção de se beneficiar, mas que acabam escamoteando essa intenção, dizendo que é para ajudar o nosso semelhante. Podemos seguir? Então, nesse caso, o sublime da caridade estaria em procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, inteligência e talentos, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Seria esse o sacrifício mais agradável ao Senhor, interpretando estas sábias palavras de nosso querido Allan Kardec. O mais sublime da caridade seria nós dizermos e nutrirmos a intenção de não gastar tudo que ganhamos, de reservar uma pequena parte para ajudar o semelhante. E se nós não ganhamos o suficiente nem para cuidar de nós mesmos? Sabemos da dificuldade de muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, não têm sequer para o ganha-pão, né? Muitas pessoas não têm dinheiro sequer para se sustentar, dependem, inclusive, da caridade alheia. Será que, nesses casos, nós estaríamos privados de realizar a caridade? O Espiritismo, a literatura espírita, é muito rica em casos, em exemplos para nós de indivíduos que ganhavam muito pouco, de indivíduos que passavam por necessidades materiais, como é o caso do nosso Chico Xavier, que trabalhava no horário normal de uma jornada de trabalho, das 8 da manhã às 6 da tarde, ou às vezes até mais tarde, para ganhar salário mínimo, mas que ainda sustentava vários irmãos, todos órfãos, que eram órfãos, o nosso querido Chico Xavier, e ainda encontrava condições de ajudar. Eis o ensinamento do óbolo da viúva. Então, se nós pegamos o exemplo do Chico Xavier, se nós estudamos a biografia de nosso querido Chico, nós vamos ver como ele era rico. Nós vamos entender que não há necessidade dos recursos financeiros para que nós façamos a caridade, para que nós ajudemos o semelhante. Não é o caso da viúva aqui, interpretado no Evangelho? Aquela que deu apenas 2 moedas, aquela que deu apenas do que tinha para viver. 2 moedas, o que valem 2 moedas? Só que aquelas 2 moedas, doadas por aquela viúva, pela viúva, elas vieram carregadas de boa vontade, elas vieram envolvidas nos fluidos de caridade, de boa intenção, fluidos esses que, naturalmente, nosso Senhor Jesus multiplicaria, porque o que vale é a boa vontade, o que vale é a intenção. E daqui a pouco nós vamos ver que a maior caridade que pode ser feita não é a financeira, não é a que depende de dinheiro, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Pode seguir? E aí continua Kardec em sua reflexão, Allan Kardec. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer subitamente e sem esforço. É o sonho de consumo de todos nós. Ficarmos ricos, ganharmos na loteria, ou então, continua Kardec, como a descoberta de um tesouro, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc, etc. Então, muitas vezes, nós ficamos aguardando que a riqueza material venha do nada para nós, caia do céu, e nos esquecemos que os espíritos encarnados no planeta Terra
A maioria deles, 90%, vem em condições extremamente adversas, em condições de dificuldade. 90% vem com recursos financeiros, se não completamente faltos, mas muito reduzidos. Reduzidos à necessidade. Por quê? Porque é muito interessante essa reflexão. Porque nos diz o Livro dos Espíritos que o espírito, antes de encarnar no planeta Terra, naturalmente, ele sabe que ele vai encarnar no planeta para progredir. Então, ele vai dar valor no plano espiritual, antes de nascer, às necessidades de espírito eterno. Ele vai procurar, aqui na Terra, tudo aquilo que possa fazê-lo progredir como espírito. Ele não quer encarnar. É doloroso para os espíritos encarnarem, por encarnarem. Por quê? Porque nascer na Terra é ficar encarcerado no corpo físico. Então, esta é a realidade. A encarnação para o espírito é a prisão para nós. Mas é uma prisão que o espírito aceita até com alegria. Por quê? Porque ele compreende que, ao viver aqui na Terra, ao passar por todas as dificuldades, ao passar de forma resignada, serena, e ainda assim, ao viver, passando privações na Terra, e se ele ainda conseguir ainda, além de tudo, agir como a viúva, praticar a caridade, a situação no plano espiritual, quando ele retornar, vai ser uma situação elevadíssima, elevadíssima, porque os espíritos como nós, que estamos encarnados aqui na Terra, nascemos aqui na condição de soldados, que voluntariamente somos convocados para o campo de batalha. E a batalha são as dificuldades da vida. Então é natural, meus amigos, que a maioria dos espíritos encarnados na Terra não peça facilidades. Não peça para que seja rico, não peça facilidades, que essas facilidades vão fazer com que ele se apegue ao mundo material. E não é essa a intenção. E não é este o plano ao encarnar na Terra. O plano é nós aproveitarmos o máximo possível do mínimo de recursos. Aí vocês vão perguntar, e aqueles que são ricos? Mas é porque existem também as provas da riqueza. Existe a prova da riqueza, sendo que aquele que é rico vem para poder sofrer a tentação das facilidades materiais e suportar essa tentação sem cair, sem falir. Vamos seguir? Ainda tem mais alguns slides. Então, olha o que Kardec nos recomenda, nos ensina a fazer. Que dizer dos que esperam para ajudá-los? Não, isso aqui ele ainda está comentando, refletindo. Que dizer dos que esperam para ajudá-los em propósitos dessa natureza? Encontrar auxiliares entre os espíritos? Aqueles que esperam ficar ricos, contando com a ajuda dos espíritos? Ai, 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 muito pior essa situação. Pior ainda essa situação. Além de querer ficar rico, dizendo com a intenção de ajudar, ainda pede para os espíritos para mostrar onde é que está o mapa do tesouro, ainda usa dos desencarnados para tentar ficar rico. O que dizer nesse caso, né? Seguramente não conhece nem compreende o sagrado objetivo do Espiritismo. O Espiritismo é essa doutrina maravilhosa que tem objetivos muito claros. E menos ainda a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicarem com as pessoas
por isso serão punidos pelas decepções. Passa mais uma. E nós somos lá no livro dos médiuns. E os espíritos ensinam a Kardec, nos ensinam quais as finalidades do espiritismo. Nos diz o espírito: não esqueçais que o fim essencial e exclusivo do espiritismo é a vossa melhora, e que, para o alcançardes, é que os espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Então, o espiritismo foi dado aos homens, foi dado às pessoas, através dos espíritos, através da codificação de Allan Kardec, exatamente para que nós possamos nos melhorar. Espíritos falidos que somos, recebemos então este tesouro inavaliável que devemos aproveitar por todos os dias de nossa vida, os ensinamentos espíritas, para que nós possamos nos preparar para o retorno à verdadeira vida, quando então espíritos libertos poderemos gozar, se o fizermos por merecer, de uma vida melhor, isenta das doenças, isenta das privações materiais, isenta da falta de dinheiro, porque lá no plano espiritual os critérios são outros, né? São os do merecimento, por aí vai. Podemos seguir? Então, aqueles cuja intenção está isenta de todo o interesse pessoal devem conformar-se com a incapacidade para fazer tanto bem quanto desejam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, vamos pegar o óbolo da viúva como exemplo, que se priva ao dar, ele pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Vocês imaginam se Deus tivesse criado como condição, como fazem algumas religiões, como fazem alguns religiosos, se Deus tivesse nos colocado como condição para sermos felizes, para merecermos o reino dos céus, quanto mais nós tivéssemos de dinheiro, quanto mais nós doássemos, aí seria muito fácil para alguns, né, gente? Seria muito fácil. Porque tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que poderia doar, assim, 90% do que tem, e que continuaria com muito dinheiro. Mas muito dinheiro não faria nenhuma diferença. Qual o mérito? Vocês estão entendendo agora o alcance da máxima interpretação do óbolo da viúva? Mas tem gente que não possui absolutamente nada, mas que, se despindo do nada que tem, acaba tirando a própria roupa, acaba tirando do que tem, acaba se privando do pouco que tem para ajudar. Então, o critério da caridade, o critério do benefício que nós possamos fazer para o próximo, não é pelo que temos, mas é pela quantidade que nos dispomos a doar daquilo que temos. Então, é pelo que nós dispomos a fazer. E aí pode seguir, vamos ver a outra parte. O que Kardec nos aconselha? Ademais, será apenas com ouro que se consegue enxugar lágrimas? Não mesmo. E quase que não somente e muito menos com dinheiro em muitos casos, né? E devemos permanecer inativos porque não possuímos dinheiro? Então nós não vamos fazer a caridade? Sigamos. Olha só esta passagem que deve ficar gravada nas nossas memórias. Essa aqui deve ser a nossa meta. A pessoa que deseja sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos encontrará para isso 1000 ocasiões 1000, que as procure e as encontrará. Queremos fazer a caridade e o lema do Espiritismo é esse: fora da caridade não há salvação. Nós não dependemos de dinheiro.
Lógico, quem tiver dinheiro, faça caridade com dinheiro também, mas faça de 1001 maneiras. Se não for de um modo, será de outro, pois ninguém há que tendo o pleno uso das suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, consolar, conversar com alguém, acariciar, elogiar, parabenizar pelo bem que foi feito, admoestar pelo mal que foi feito, chamar a atenção com carinho, aliviar a dor, aliviar um sofrimento físico ou moral, doar um copo de água, dar sim uma moedinha no sinaleiro, mas que esta moeda seja revestida da palavra, meu amigo, que Deus te abençoe, receba esta moeda, mas receba o meu abraço fraternal. Vai com Deus, que Deus te guie e te ampare. Então, todos nós temos condições de aliviar. Lembramos de vários vultos do Espiritismo. Jesus Gonçalves, o poeta espírita, que caminhou consolando tantas pessoas, no final da existência tinha apenas um tronco e uma cabeça. E quando o Chico vê os braços, porque ele era leproso e havia perdido, ao desencarnar, o Chico o vê, o encontra na vidência, sem os braços, mas aquela região dos braços iluminada, sem as pernas, mas a região das pernas iluminada. E ele fala para o Chico, Chico, você não está me conhecendo? Sou eu mesmo, Jesus Gonçalves. Ontem, um rei vaidoso, que pisei aos pés do meu cavalo, os meus inimigos, o rei Alarico, o bárbaro que submeteu Roma, o Império Romano, hoje o leproso, hoje curado da lepra moral de ontem doente, porque embora rei, carregado de lepra de vaidade e de orgulho. Então, Jesus Gonçalves era leproso, mas fazia caridade do que qualquer um de nós. Jerônimo Mendonça, consultem no Google, na internet, o chamado gigante deitado, cego, inclusive, quem disse que nas piores condições aqui na Terra, nós não temos condições de praticar a caridade. Já estamos encaminhando para o encerramento, lembrando de um personagem muito interessante no livro Ação e Reação, Adelino Correia, a quem André Luiz chama de companheiro da fraternidade. Leiam este livro, o capítulo é Débito Aliviado, do livro Ação e Reação de André Luiz. Pode passar para nós já encerrarmos, não é? A falta de dinheiro não dispõe todos de trabalho? Todos nós não temos o trabalho, nós podemos fazer caridade no ambiente de trabalho? O espírita deve ser conhecido por ser espírita 24 horas? Não dispomos de tempo? Não dispomos do nosso repouso? O que a gente faz? Alguns brincam. O que fazemos da meia-noite às 6 da manhã? Mas vamos pensar no lado de lá. Lógico, precisamos dormir, é claro, né? Mas cada um vai analisar o que tem feito da sua própria existência. Isso também é a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, esse ensinamento riquíssimo, gente. Allan Kardec nos traz essa interpretação contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, mais especialmente no item 9. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Muita paz a todos. Muito bem, meus irmãos. Agradecemos aí imensamente a oportunidade do estudo, a oportunidade de trazermos mais um comentário do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos, que Jesus abençoe. Logo na sequência nós iremos aí participar da fluidificação das águas, já pedindo para cada um de vocês colocar o jarrinho de água, que eu não comentei no início, mas pode separar aí um vasilhame. Queremos fazer na sequência aqui um momento da vibração que traz para nós o amparo em nossos lares. Graças a Deus, muita paz, que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.
Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em formas de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja.